Olá, estudante da PUC Paraná. Hoje nós vamos resolver um exercício sobre sistemas de equações lineares, ao qual o número de incógnitas é maior do que o número de equações. Neste modelo, nós temos um exemplo com 3 equações e 4 incógnitas. Para resolver esse sistema, nós vamos usar o método de Gauss. Então, nós vamos colocar dentro da matriz dos coeficientes, os elementos, os termos que multiplicam cada uma das variáveis. Então, a primeira coluna, os elementos que multiplicam x, o x1. Na segunda coluna, os números, né? Ou melhor, os coeficientes que multiplicam a variável x2. E na terceira coluna, os coeficientes que multiplicam a variável x3. Na quarta coluna, os coeficientes da variável x4. Vamos separar por um pontilhado os elementos que são chamados termos independentes, que são esses números que se encontram após a igualdade, eles não multiplicam as variáveis. Então, nós vamos colocar 3, 8 e 1. Aqui está a nossa matriz. O que nós queremos agora é encontrar um sistema equivalente a este, ou seja, mais simples. Então, nosso objetivo é escalonar essa matriz de forma que a gente consiga fazer uma triangularização, ou seja, todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal da matriz, nós vamos zerar esses elementos realizando operações elementares sobre as linhas. Então, como o nosso pivô está na posição A1 e ele é 1, eu vou realizar operações com os elementos da linha 2 para transformar esse 2 em 0 e depois para transformar esse 3 em 0. Então, eu vou repetir a primeira linha. E para zerar o 2, eu vou trocar a linha 2 por uma operação do tipo a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, porque daí eu consigo 0 na posição do 2. E isso eu vou fazer para todos os elementos da linha. Então, eu vou repetir a primeira coluna e vou fazer linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então, eu vou estar fazendo 2 menos 2 vezes 1, 0, depois menos 2, menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6, menos 6 com menos 2, menos 8. Vou fazer 1 menos 2 vezes o 1, então veja que eu estou operando aqui, ó. 1 menos 2 vezes o 1 vai me dar menos 1. Depois, 2 menos 2 vezes o 1 vai dar 2 menos 2, 0. Vou pôr o pontilhado aqui e fazer a mesma coisa com o 8 e o 3. 8 menos 2 vezes 3. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Com 8, 2. Agora, para zerar o 3 nesta matriz, nós vamos fazer o mesmo tipo de operação. Linha 3 é igual a linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Então, novamente, a gente vai fazer 3 menos 3 vezes o 1, 0. 1 menos 3 vezes o 3. 3 vezes 3, 9, vai dar menos 9, mais 1, menos 8. Depois, 2 menos 3 vezes o 1. Então, olha que estou operando este com este agora, né? 2 menos 3 vezes o 1, menos 1. Depois, menos 1 menos 3 vezes o 1, dá menos 1 com menos 3, menos 4. E aqui, por último, 1 menos 3 vezes o 3. 3 vezes o 3 dá 9, vai ficar menos 9 mais 1. Desculpe, novamente aqui, né? Então, nós vamos fazer 1 menos 3 vezes o 3. Isso vai dar menos 9. Menos 9 mais 1, menos 8. Então, vamos repetir o que nós fizemos aqui na matriz. Então, para obter esta última linha, nós operamos. Como nós queríamos zerar esse 3, nós usamos o pivô 1, então nós fizemos linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Então, fizemos 3 menos 3 vezes 1, 0,
Depois, 1 menos 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vai dar menos 9 mais 1, deu menos 8. Depois, eu fiz 2 menos 3 vezes 1, dá 2 menos 3 menos 1. Encontramos esse número. Depois, menos 1 menos 3 vezes o 1, vai dar menos 3 com menos 1, menos 4. E depois, 1 menos 3 vezes o 3. 3 vezes 3, 9, dá menos 9. Aqui nós faltou um sinal. Observe que aqui tem um sinal negativo, aqui então faltou um sinal negativo. Ó. Esse elemento aqui, ele foi colocado nesta posição. Então, faltou um menos 1. Então, eu tenho aqui menos 1 menos 3 vezes o 3. Vai dar menos 9 com menos 1, menos 10. Então, aqui nesse pedaço, nós vamos apagar esse aqui, né? E nós vamos obter ali, então, o menos 10. Então, aqui nós colocamos menos 10. Bom, então, o que nós temos agora? Já zeramos abaixo do primeiro pivô, o próximo pivô vai ser esse menos 8 e eu tenho que zerar abaixo dele. Aqui ficou fácil, porque eu tenho menos 8 com menos 8, é só fazer uma linha menos a outra. Então, eu vou fazer a linha 3 é igual a linha 3 menos a linha 2. Tá? E todo o resto eu vou repetir. 1, 3, 1, 1, 3... 0, menos 8, menos 1, 0 e 2. Aqui nós temos o pontilhado. Aí, vou fazer linha 3 menos a linha 2. Então, vai ficar menos 8 menos menos 8. Vai dar menos 8 mais 8, que vai dar 0. Depois, menos 1 menos menos 1. Vai dar menos 1 mais 1, que também vai dar 0. Depois, menos 4 menos 0, vai continuar com menos 4. Depois, menos 10 com o menos 2, menos 12. Então, é isso que eu tenho. Veja que o sistema já está escalonado, né? Então, eu tenho aqui uma matriz, ao qual fiquei com este formato de escada que nós dizemos, né? Então, agora eu vou voltar às variáveis. Eu tenho x1, x2, x3, x4 e aqui o vetor dos termos independentes, que é na forma de sistema ax igual a b, é esse aqui o vetor, que é o que está do outro lado da igualdade. Então, a gente vai reescrever o sistema. Então, nós temos x1 mais 3x2 mais x3 mais x4 igual a 3. Isso na primeira equação. Na segunda equação, nós temos menos 8x2 menos x3 igual a 2. E na última equação, nós temos menos 4x4 igual a menos 12. Então, esse é um sistema ao qual nós temos já aqui nessa última posição, nós temos o valor do x4. Porque se x4 menos 4x4 é igual a menos 12, o x4 vai ser igual a menos 12 dividido por menos 4. Menos com menos dá mais, então eu tenho que o x4 é igual a 3 positivo, né? Então, mais 3. Então, esse é o valor do x4. Observe que o que sobrou foram duas equações com 3 incógnitas. Ó, tenho 1, 2, 3, 4. 4 incógnitas. Porém, o sistema que eu obtive tem 4 incógnitas. É um sistema com 4 incógnitas. E 3 equações. Um sistema com 4 incógnitas e 3 equações, ele vai ser um sistema do tipo sistema possível e indeterminado, ou seja, tem infinitas soluções. Infinitas soluções.
E um sistema com infinitas soluções, sempre ele vai ter uma resposta em função de algumas variáveis. Mas quantas são essas variáveis que vão estar no vetor solução? Então, a gente sempre faz a conta. O número de incógnitas menos o número de equações é igual ao número de variáveis livres. Número de variáveis livres. Então, significa que para este problema nós só temos uma variável livre. Quem vai ser a variável livre? Eu vou escolher. Essa variável é a sua escolha. A única que não pode ser livre de fato aqui é o x4, porque veja que a gente já conseguiu o valor do x4. Então, para obter as outras variáveis, a gente vai substituir o x4 e encontrar a solução. Eu vou dar uma resposta em função da x2, que é a que eu vou escolher. Tá? Então, eu ficaria assim. Nós teríamos ali, vamos fazer um risco aqui, né? Nós teríamos assim, menos 8x2 menos x3 igual a 2. Daqui, a gente tira que x3 é igual a menos 8x2 menos 2. Tá? Então, aqui a gente já encontrou o valor do x3 em função do x2. Então, x3 é menos 8x2 menos 2. E quanto vale o x1, então? Vou fazer. Pegar a primeira equação, x1 mais 3x2 mais x3 mais x4 igual a 3. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos substituir. Então, x1 é igual a 3 menos 3x2 menos x3 menos x4. Então, x1 vai ser igual a 3 menos o x2. Quanto vale o x2? x2 é a variável livre, então vai ficar aqui. Menos o x3. Quanto vale menos o x3? Veja que eu vou ter que trocar o sinal do valor do x3 que eu encontrei aqui. Então, menos com menos dá mais, dá 8x2. Menos com menos dá mais 2. Aí, menos o x4, que é 3. Então, esse 3 eu posso cancelar com esse. Então, o x1 ele é igual a menos x2 mais 8x2 mais 2. Ou seja, o x1 é igual esse 8x2. Aqui faltou um 3, né? Eu não repeti. 3x2 aqui, 3x2 aqui, 3 aqui. Então, 8x2 menos 3x2 vai dar 5x2. Mais 2. Esse é o valor do x1, que são as coordenadas do vetor que vocês encontram. Então, a solução desse problema, que é dado pelo vetor x, que tem coordenadas x1 igual a 5, x2 mais 2, o x2 é ele mesmo, o x3 é menos 8, x2 menos 2, e o x4 é 3. Então, esse é o nosso vetor solução, que pode ser representado assim na forma deitada ou como um vetor em pé, ou seja, de 4 equações e uma única incógnita, né? Então, se quiser por um transposto, aqui também daria, ok? Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço.